Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui direto de um dia cinza e escuro para fazer então um vídeo de melhores leituras de 2022. Um ano muito esquisito de leituras, li bastante coisa para estudos, para trabalho. Fui jurada da primeira fase do Oceanos, o que foi uma carga de leitura imensa num período muito curto de tempo. Dei muitos cursos, estudei muito, li muito pro doutorado. Enfim, foi um ano de leituras para todos os lugares. Mas enfim, vim aqui então com a minha seleção de 10 melhores leituras do ano. Não tô em casa, né, pra quem não acompanhou os últimos vídeos, eu tô em Viena atualmente, fazendo parte da minha pesquisa de doutorado aqui, então eu só vou ter um livro pra mostrar pra vocês físico, o resto então eu vou colocar fotinhos. E eu também já fiz um vídeo de melhores leituras até a metade do ano, então alguns desses com certeza já apareceram por lá e não vão ser surpresa, mas eu vou deixar também o link porque temos coisas muito legais lá. De qualquer forma, nenhuma ordem muito específica, acho que eu vou fazer por ordem de leitura, então ordem cronológica de leitura, sem nenhum tipo de melhor entre os 10, não sou capaz de fazer isso. Então vamos lá. Direto de janeiro temos Poetas Chilenos, do Alejandro Zambra. Pessoal, vou deixar todas as informações de tradução, editora, enfim, tudo escrito ali embaixo. Foi muito gostoso voltar para o Zambra. Zambra foi um leitor muito importante, eu acho, na formação da leitora que eu acabei me tornando. Eu lia muito Zambra na época que o canal começou, inclusive, então, uns 10 anos. E foi muito legal, então, encontrar um livro novo do Zambra e ainda dialogar, ainda gostar muito dele, porque a gente muda, né, enquanto leitores, e às vezes autores, livros que foram muito importantes pra gente em algum momento perdem um pouco o sentido pra gente, e é legal quando a gente continua tendo esse apego. Eu gostei muito. Hoje a gente vai ter um casal, uma criança, a relação familiar entre eles. A gente tem... o homem não é pai da criança, né? É padrasto, mas a gente vai ter essa relação entre eles. E como a literatura entra na vida dessas pessoas. Como a poesia, os livros entram e vão ser importantes para todos eles, assim. Então é um livro muito, muito delicado, muito com essas imagens que vão se sobrepondo. Tem um narrador onisciente que faz comentários muito, assim, que escolhe muito bem quando contar certas coisas e os detalhes que vai incluindo pra gente. Eu gostei bastante do livro. Diria que é um livro bem legal, assim, pra quem quer ler um romance nesse período mais de férias e tal, pode ser uma boa leitura. Depois disso, Mrs. Dalloway, da Virginia Woolf. É um livro... Esse é uma história engraçada, como livros também têm os momentos na nossa vida, né? É um livro que eu já tinha tentado ler em outros momentos, nunca tinha fluído muito bem, nunca tinha sido pra mim. E esse ano eu me encontrei com ele e amei. Amei demais, assim. Acho que o sinopse é meio conhecido de todo mundo, né? A gente começa com essa dama que tá fazendo uma festa e tá indo comprar as flores dela mesma, mas é muito sobre Londres, sobre pensamento sobre guerra, sobre como... Não é tanto sobre Londres, na realidade, é como ambientes urbanos, que é aqui especificamente Londres, mas como ambientes urbanos sobrepõem experiências de pessoas. Então a gente vai ter personagens com percursos, com vidas, com problemas diferentes que convivem nessa cidade, que se encontram, que se esbarram nessa cidade. E apesar desses encontros às vezes serem superficiais, às vezes não tanto, mas esses encontros por acaso vão criando essas camadas e vão trazendo essas experiências para o mesmo ambiente, e elas acabam se impactando também, né? Por mais que você não saiba a experiência de uma outra pessoa, o fato dela estar bem-humorada ou mal-humorada também pode mudar a sua experiência daquele dia, e por aí vai. Então, como essas experiências se constroem. E ele é um livro que procura, então, uma estética, né, para transparecer isso, como a gente está muito dentro da mente de uma das personagens, e daí a gente troca para outra personagem e tal. Então é um livro que eu gostei muito e que
deu uma levantada na minha vontade de ler mais Virginia Woolf também. Eu já tinha lido muito mesmo os ensaios dela, assim, a parte mais não ficção da obra dela. Mas esse livro realmente me conectou mais com a parte ficção. Depois disso, temos Na Casa dos Sonhos, da Carmen Maria Machado. Eu já tinha lido um livro de contos dela também, que eu tinha gostado, mas assim, eu tinha gostado de alguns contos, mas não tinha sido uma coleção de contos muito incrível para mim. E aqui temos um livro de ensaios autobiográficos, uma autobiografia, um livro de memórias. E eu gostei muito. Primeiro que é um dos gêneros que eu gosto mais mesmo. Eu acho que já é frequente a gente ter livros de memórias aqui no canal, nos melhores. Mas ela é muito sensível no seu recorte, na maneira com que ela vai escrever. Ela passa ali os primeiros capítulos pensando sobre fazer autobiográfico, fazer da memória, que tipo de narrativa, que tipo de narrador cabe a esse tipo de narrativa. Então eu gostei bastante que ela teve esse pensamento antes de começar a contar a história dela. E ela vai contar principalmente, o recorte dela vai ser um relacionamento abusivo que ela viveu. Chamar muita atenção para como é contra a expectativa que relacionamentos homossexuais também sejam abusivos. Mas que isso também acontece, então ela vai chamar um pouco a atenção para isso, pensar como narrativamente é contra-intuitivo pensar nisso e como chega nesse ponto. Então é um livro muito cuidado. Muitos livros de memória, principalmente relacionados a essas experiências mais traumáticas, específicas, eles são muito de desabafo. E são muito fortes e muito importantes também. Mas ela faz uma coisa um pouco diferente, eu acho, que é... Sim, existe a camada de desabafo, né? Existe essa camada de emoção muito viva, mas eu acho que ela teve um tempo de digestão e teve um tempo de pensamento, de crítica da situação, e ela coloca isso no livro também. Então o livro vem com uma escrita muito menos imediata e muito mais refletida. O que eu acho que faz esse livro ser um pouco diferente no campo das memórias. É um livro que talvez se aproxime mais de Argonautas, da Maggie Nelson, por exemplo. Também é um livro de memórias com muita reflexão, assim. Elas se escrevem de jeitos muito diferentes, tá, gente? Não é uma aproximação das experiências ou tanto da escrita, mas dessa capacidade de incluir muita reflexão. E isso foi uma coisa que me chamou muita atenção no livro. Depois, esse é um livro que se destaca muito claramente, assim, pra mim, que é o Oral's Roses, da Rebecca Solnit. Eu li em inglês, não soube ainda de tradução desse livro. Não sei se tá em andamento, alguma coisa assim. A Companhia das Letras tem publicado os últimos livros da Rebecca Solnit, então, se acontecer, imagino que sairia por eles. Outro livro difícil de se explicar. A Rebecca Solnit, então, é uma escritora, uma ensaísta muito interessante, e ela se toca muito em saber que o George Orwell tinha um jardim de rosas. E ela vai usar essa relação como ponto de partida para pensar e refletir sobre assuntos que estão relacionados a isso. Então ela vai pensar a imagem da rosa, o que a rosa representa, o que a imagem de uma rosa representou na arte, metáforas e simbolismos. Por aí. Mas ela também vai pensar, por exemplo, em ecologia, o que significa ter um jardim, e pensar no George Orwell, que foi uma pessoa que fez uma cobertura e estava relacionado ao minério na Inglaterra e a mineração de carvão especificamente, né, extração de carvão e industrialização e capitalismo. Então ela vai nesse caminho, e ela também vai pensar, por exemplo, a relação do capitalismo e as rosas, como é o mercado de rosas hoje, quem produz as rosas, como elas chegam nas pessoas, como, por exemplo, a gente ter Dia dos Namorados, Valentine's Day, ou esses dias assim que você tem um boom na venda de rosas, o que isso representa para a produção, para o mercado, para a ecologia. Ela vai para o caminho do feminismo, ela vai passear por vários campos de crítica que eu gosto, e ela é aquela autora que vai pensar muito relações de poder. Então a gente tem uma mulher inteligente criticando relações de poder. Para mim isso é quase a receita de um livro maravilhoso.
E ela vai fazer isso com uma sensibilidade muito grande, sempre pensando na literatura, mas também pensando nesses discursos e interpretação disso, e vai puxar biologia, e vai puxar história, e vai puxar política, e agregar tudo isso. Eu achei um livro maravilhoso, mesmo, assim. Indico muito e realmente torço para que seja um livro publicado em breve no Brasil também. Bom, depois disso, acho outro livro que não deve ser uma surpresa, Escute as Feras, da Natassia Martin. Outro livro que eu acho muito sensível, muito menor. Outro livro de memória. A gente vai ter, então, uma pesquisadora, uma antropóloga, estava passando um tempo com uma comunidade que mora na Sibéria. É uma comunidade que tem uma simbologia, uma cultura, uma relação muito forte com os ursos. E ela vai ter o que ela chama de um encontro com um urso, que é um ataque de um urso, no caso. Mas ela sai viva, e como foi a recuperação. E ela vai fazer toda uma etnografia, eu diria, do processo de recuperação dela, do hospital, e tudo isso, dos diferentes países em que ela fez tratamento, primeiro na Rússia, depois na França, que é da onde ela vem, mas mais do que isso, ela vai contar a relação dela com esse povo. E ao invés de fazer uma ciência, uma etnografia mais fria, mais objetiva, que se pretenda mais objetiva desse povo, ela vai se inserir muito no contato com eles. E como adquirir um pouco e dialogar com esse pensamento deles em relação ao urso ajudou ela própria a entender esse encontro que eles tiveram, inclusive chegar na palavra encontro, né? Eu acho que é parte disso, né? A própria maneira com que ela vai descrever essa situação faz parte disso. Então é um livro pequeno, mas muito sensível, muito bonito, muito cuidado também. Outra experiência bastante refletida, que eu recomendo bastante. Depois disso, outro livro curtinho, O Acontecimento, da Annie Ernaux. É um livro que ficou muito comigo. É um livro que eu continuei pensando, mesmo agora, assim, mesmo, né, em outros momentos, assim. Foi um livro que, não sei se me impactou tanto assim, eu li ele logo depois que eu li o Escute as Feras, então eu acho que no primeiro momento, não sei se ele me marcou tanto, mas é aquele livro que foi sendo recuperado durante o ano, assim, o que é legal da gente fazer essas listas, né? A Annie Ernaux vai contar, muitos anos depois do acontecimento, a história dela de fazer um aborto, no momento que o aborto não só é proibido, mas é extremamente criminalizado. Qualquer pessoa que fosse considerada cúmplice poderia ser presa também, então era um tópico muito, muito sensível. Então ela se sentia muito isolada, se sentia muito sozinha, não podia conversar sobre isso com pessoas, não podia compartilhar a experiência dela naquele momento. E tudo isso piora ainda mais a situação de tentar encontrar uma maneira de fazer um aborto ilegal e todos os outros medos e receios que podem vir a partir disso. Não foi um processo simples, ela demorou para conseguir, fez um aborto depois do que seria recomendado. Então tudo isso acrescenta muitas camadas à história, né? E eu acho que é um livro muito singelo de contar essa experiência, ao mesmo tempo que é um livro muito, muito forte. Eu acho que causa muita reflexão. Eu acho que é por isso que ele voltou tantas vezes para mim durante o ano, porque ele é justamente esse livro que ilustra muito dessa violência sistêmica contra a mulher e a independência das mulheres e decisão sobre o próprio corpo. E eu acho que é um livro que ilustra muito bem todos esses processos também. Bom, depois disso, temos a consulta da Katharina Volkmann, uma escritora que nasceu na Alemanha, mas que já mora em Londres há muito tempo. É também um livro pequeno, muitos livros pequenininhos nessa lista, né? E ela é uma personagem falando com algum tipo de médico que está fazendo algum tipo de procedimento. Fica aberto, assim. A gente tem caminhos interpretativos, tem dicas do que pode ser, mas fica aberto. E ela tá falando sobre a vida, sobre o que ela pensa. E é uma personagem muito sui generis, assim. Ela também é uma personagem que nasceu na Alemanha e que vai pensar muito na relação dessa geração um pouco mais nova com o nazismo. E com o que acontece depois do nazismo e essa recepção que essa geração vai ter. Então existe
também o jeito que a Alemanha lidou com isso é muito, pelo menos não imediatamente, mas ele se torna muito uma maneira de prevenir que isso aconteça novamente. E é uma cultura que traz esse trauma com muita frequência. O que eu quero dizer, a gente tem muitos monumentos nas cidades. Então você está passando pela cidade e você está se deparando com essa experiência frequentemente. Existe uma disciplina sobre isso nas escolas, então as pessoas estão sendo muito lembradas disso. E como essa geração mais nova, muitas vezes se sente extremamente culpada por algo que eles não fizeram. E ao mesmo tempo eles sentem que essa culpa está sendo imputada a eles de maneira talvez injusta. Enfim, tem toda ali uma relação muito específica. E essa personagem vai colocar tudo isso pra fora. E numa voz muito específica, ela vai fazer muitas referências sexuais, por exemplo. E vai trazer muito uma experiência judia, vai criar esse diálogo muito específico com tudo isso. Não acho que seja um livro para todo mundo. Ele é um livro bastante incômodo em alguns aspectos. Essa voz é uma voz que tem uma sensibilidade muito específica que pode não dialogar com outras experiências. Eu acho que justamente por ter essa voz muito específica, é um livro que acaba dialogando muito com uma voz mais contemporânea. É um jeito de trazer esse debate, que é um debate que tem atravessado a literatura de um jeito muito particular. Eu acho que é isso, assim. Pra mim, o que impacta é tentar entender essa experiência de um jeito muito diferente, uma voz muito diferente, assim. Ficou bem abstrato, mas acho que é talvez um livro um tantinho mais abstrato também. Depois disso, temos Diorama, da Carol Ben-Simon. Eu tenho lido coisas da Ben-Simon faz bastante tempo, tenho gostado muito da literatura dela e esse não foi diferente. Eu acho esse livro bastante bem construído, bastante redondinho, bastante cuidado. A gente vai ter uma personagem que viveu em torno de um crime, ela não passou o crime, não cometeu o crime, mas é um crime que de certa forma envolvia a família dela quando ela era criança, então quando ela não necessariamente tinha capacidade de ler tudo o que estava acontecendo, e ela se afasta da família, vai morar em outro país, e isso continua voltando, e é um tema muito presente na vida dela, algo sobre o qual ela pensa muito, e que marca as experiências de vida dela até a vida adulta. E ela é taxidermista, e ela vai... Então ela cuida de animais empalhados, e cria essas cenas e faz esse tipo de coisa. E então ela também tem um pouco essa tentativa de fazer isso com a própria vida dela, né? Recuperar essa cena que pode ter impactado tanto a vida dela que ela não consegue mais recuperar, que tá perdida, né? E tudo isso vem também à tona quando o pai dela sofre um AVC e não pode mais falar. E é um momento em que ele, que talvez pudesse revelar tudo isso, também não tem mais acesso à linguagem, então também não pode mais contar o que foi a experiência. Então é um livro que se constrói em muitas camadas, se fecha muito bem, ao mesmo tempo que tem muitos finais abertos pra gente, pra própria personagem, ele não termina de se resolver. E eu achei ele muito legal. Eu gosto muito como a Carol Ben-Simon consegue construir essas personagens muito complexas. Ele é um livro, não é um calhamaço, mas não é um livro tão pequeno assim. E é porque a Carol Ben-Simon consegue construir esses vários aspectos da personagem. É uma personagem que, enquanto tá tudo isso, também tem outras coisas acontecendo na vida dela, também tá questionando a sexualidade, ela também tá pensando outros temas, e tudo isso se perpassa, assim. Então eu acho esse cuidado, essa paciência que ela tem de construir tudo isso, eu acho muito legal, e foi uma leitura bastante marcante por causa disso também. Bom, depois disso, tem um livro que tá embaixo de vocês, que eu esqueci de pegar. Tá aqui o Das 30 Jahr, da Ingeborg Bachmann, o 30º ano. Esse aqui é um livro de contos. É um livro que eu acho que quando eu tava aqui pensando na minha lista, eu acho que eu coloquei ele também por ter marcado esse meu encontro com a escritora e o fato de eu estar lendo mais coisas dela. Eu acho que representa muito essa experiência também
além da experiência de leitura do próprio livro. Mas é um livro de contos que eu achei muito sensível, muito bonito, imagens muito bonitas, contos que permitem várias interpretações diferentes, aquela interpretação mais direta, mas as interpretações mais metafóricas sobre esse período pós-guerra e a sociedade do pós-guerra e tal, e como essa geração vai se relacionar com esse passado. Aqui a gente está pensando numa geração bem mais imediata, né? Uma geração que já estava viva durante a guerra, mas ainda era jovem, né? E viu as coisas acontecendo e mais ainda sofreu os impactos posteriores, assim, né? Enfim, acho que falaremos mais sobre Ingeborg Bachmann em breve também. E o último livro, então, o último livro que entrou na minha lista foi o livro novo da Katia Petrovskaya, das Foto schaut mich an, A Foto Me Encara, que foi publicado em 2022 e foi minha última leitura do ano, então fechamos com chave de ouro. Como eu comentei no meu vídeo de leitura de dezembro, ele é um livro uma proposta mais singela que o Talvez Esther, que é outro livro que eu gostei bastante, que entrou na minha lista de favoritos quando eu li. Eu acho que foi 2021, eu acho. Agora não tô lembrando direito, mas acho que foi. Aqui a gente vai ter uma coluna que ela escrevia para um jornal, no qual ela sempre selecionava uma foto e escrevia sobre a foto. O que eu gosto por si só, acho legal a experiência, mas eu acho que o que deixa a coluna e os textos mais marcantes porque ela escolhe uma variedade muito grande de imagens. A gente tem imagens mais artísticas, mais fotojornalísticas, mais pessoais, enfim, assim, ela vai para caminhos diferentes e isso traz temas diferentes, traz recortes de visão diferentes. Vai ter um toque mais autobiográfico quando fotos são dela, vai ter um toque mais artístico e composição, vai ter um toque mais histórico, sociocultural, político. Então ela consegue agregar muitos temas a partir dessas muitas imagens, assim, o que resulta num livro bastante complexo, eu diria. E ler essas colunas em sequência também vai construindo esse diálogo entre elas, que é muito legal também. Eu acho que faz a experiência de leitura também bem interessante. Bom, pessoal, foram essas as minhas leituras favoritas desse último ano. Me contem aí embaixo nos comentários as leituras que marcaram vocês. Vamos aí, obrigada pela paciência que vocês tiveram comigo em 2022 e vamos ver como vai ser 2023. Boas leituras para todo mundo. E é isso, pessoal, até mais.